Gravando, então, Suete, é com você. Sim, então vamos lá. Boa tarde, sejam todas bem-vindas e bem-vindos, né, à nossa segunda oficina. Vamos continuar trabalhando, então, leitura e escrita. Como eu estava dizendo agora há pouco, eu pretendo fazer esse primeiro momento, compartilhar com vocês um pouquinho das técnicas, um pouquinho de dicas, de orientações de escrita, e aí depois eu quero compartilhar tela aqui com os textos que o professor Josevaldo generosamente trouxe para nós, porque eu costumo dizer que a gente só aprende a escrever escrevendo, e quando a gente põe a mão ali na massa, ensinar, né, as regras, enfim, o conhecimento da língua portuguesa contextualizado, rende muito mais, a gente consegue compreender melhor, né? Eu quero dizer que eu posso compartilhar os materiais que eu estou usando aqui nas oficinas, eu posso compartilhar com o professor Maxim, e ele depois pode enviar para vocês, tá bom? Como eu disse, é muito importante que vocês abram o microfone, participem, para que não fique aqui somente eu falando e a gente possa contemplar cada vez mais as dúvidas de todo mundo. Vou compartilhar a tela, então, daquilo que eu preparei como aquilo que eu acredito realmente que contribui para desbloquear a nossa escrita. Então, vamos lá. Eu não sei se eu colocar dessa maneira fica ruim. Deu certo o compartilhamento de tela? Deu sim. Ótimo. Monique, se alguém falar algo no chat, você puder compartilhar comigo, eu te agradeço, tá? Fique à vontade aí para abrir o microfone e falarem. Tá, Só uma dica. Cada um de vocês pode ampliar a tela do texto no seu aparelho, celular ou computador. Se vocês clicam em cima da tela, ela vai ampliar para vocês, tá bom? Aí vocês podem controlar. Obrigada, professor Maxim. Então, como eu disse, eu posso compartilhar também esses arquivos. Bom, como eu estava conversando com a Monique, ao longo da minha trajetória na academia, graduação, mestrado, doutorado, eu fui desenvolvendo as minhas próprias técnicas para desbloquear a minha própria escrita. E é isso que eu compartilho quando eu trabalho nas oficinas de escrita. É muito importante vocês lembrarem que devem usar todo o conhecimento que vocês já trazem a favor desse momento de vocês de produção textual, seja de leitura ou também de escrita. O que eu quero dizer com isso? Quando eu trabalhei com a Eneida nas oficinas, a Eneida, lembram? É a nossa querida Eneida Brupa Reixerente, da aldeia Xerente, né? O povo Xerente do estado de Tocantins. Quando eu trabalhava com ela nas oficinas, eu gostava sempre de trazer a realidade dela da aldeia para dentro da oficina e fazendo alguns paralelos. Então, a Eneida falava muito para mim que gostava de escrever embaixo das árvores, né, ali embaixo dos pés de buriti, ouvindo o canto dos pássaros, que isso inspirava a Eneida. E o que significa isso? É a gente se perceber, descobrir como é que é o nosso tempo e momento e forma de melhor produção. Eu chamo isso de ambiência de escrita. Eu preciso criar uma atmosfera que vá trazer para mim mais criatividade, mais condições de produção. Tem gente que gosta de escrever no silêncio. Outras pessoas gostam de colocar uma musiquinha. A Eneida já gostava de escrever ali, embaixo dos pés de buriti, ouvindo os pássaros. Então, você descobrir como é a sua melhor maneira de escrever, em que momento você produz melhor, é importante. O horário é pela manhã. Eu mesmo, para mim, melhor horário é pela manhã. À noite eu já estou com sono. À tarde já não produzo tanto. Então, perceber qual que é o melhor horário, colocar na sua agenda o seu tempo para escrever. Então, é importante que, considerando todas as atividades que vocês têm, porque eu sei que vida de professora, aluno, aluna, não é moleza, né? É muita coisa,
mas fazer um esforço de colocar na agenda sempre um tempinho para esse momento de escrever, para que você não precise fazer isso depois com pressa. Porque a pressa, ela silencia os pensamentos da gente. É uma maneira da gente se sentir bloqueado, porque a gente está ali naquela pressão do horário, eu tenho coisas para fazer, e aí, então, essa produção já não vai fluir da maneira que a gente gostaria. Outra coisa importante, né? Sobre o lugar, a gente pode pensar também, na aldeia, é na escola, é na biblioteca, sentir em vocês, se no momento que está escrevendo, vem alguma lembrança, alguma memória de algo que te bloqueou no tempo de escola, ou seja, em qualquer outro momento, se tem te gerado algum bloqueio emocional, porque às vezes eu atendo clientes, alunas e alunos que chegam para mim, que só de pensar em escrever já começa a suar frio, já dá aquele mal-estar, aquele nervosismo. Então, isso é muito importante perceber. Porque se isso está acontecendo, a gente tem que olhar com mais cuidado, mais atenção e trazer ali alguns recursos terapêuticos para poder ir desbloqueando. Qual é a melhor maneira para escrever? Será que eu gosto daquele velho caderno, papel, lápis, caneta? Ou é no computador? A Eneida, gente, eu achava incrível. Ela escrevia no próprio WhatsApp e ia mandando para mim. Então, eu pegava aquele material, aquele texto que ela mandava no WhatsApp, trazia para dentro do Word e a gente ia trabalhando juntas. Então, você se perceber, você se descobrir é fundamental. Como é que eu produzo melhor? Se é no papel, depois é só digitar, levar para o computador. Então, é importante descobrir esse tempo de escrita, porque às vezes a gente também força a escrever quando não está ali naquele momento. Eu vou explicar como é isso. Quando eu forço escrever, quando eu não estou com nenhuma inspiração, eu posso criar dentro de mim uma animosidade, uma indisposição. O que isso vai provocar ao longo do tempo? Resistência. Então, se quando eu vou escrever, eu não estou ali com ideias, não está fluindo, não estou criativa, não estou inspirada, e eu assim mesmo eu forço a escrever, eu vou criando dentro de mim uma comunicação interna de que escrever é ruim, eu vou criando repulsa. E isso não é legal. Então, eu gosto de falar e trazer aqui esse conhecimento que nossos indígenas trazem para a gente. Na aldeia, né, na comunidade, a gente está sempre conectada com as fases da Lua para tudo. Estou falando certo? Alguém pode me dizer? É verdade isso que eu estou dizendo? Alberto, Verdade, professora. a linda... Alguém tá... Sim, é verdade, né? Quem quer falar? Foi o Alberto? Gente, podem abrir o microfone e comentar, fiquem à vontade. Queremos Foi o Alberto. tá bom? Sim, pode falar, Alberto. Sí, es verdad porque yo cuando yo estudiaba en la escuela, yo me paraba temprano en la mañana y estudiaba en horas de la mañana, las primeras horas de la mañana, ¿no? Para estudiar un momento, para leer, para escribir también ese tiempo de horario de la mañana, ¿ves? Es que es más fresco, el ambiente es más fresco, porque ya en la tarde uno se siente cansado, porque uno se cansa, mentalmente se cansa, físicamente se cansa. El horario mejor para mí, para estudiar, pesquisar, para escribir es el horario de la mañana, ¿sí? Sí. Perfeito, Alberto, muito obrigada. Sí. Mais alguém? Alguém pode falar para mim sobre as fases da Lua? Aqui. É verdade que as fases da Lua, elas têm um grande... É uma agência de letramento, na verdade, né? Elas têm um impacto sobre as atividades sociais na aldeia? Podem falar. Sim. É isso mesmo, professor. A Lua, ela, aqui, né, na comunidade, ela tem certas influências, né, que muitas vezes ninguém pode, digamos assim,
perder esse controle, né, essa influência da Lua sobre a tradição, né, a crença sobre tudo. Né? Sim. Por exemplo, acontece que quando é na lua cheia, né, podemos fazer as plantações, né, que acredita-se que as plantas vão ser frondosas, vão produzir bastante, né? Na fase da lua, quando a lua já sai, a gente chama as noites escuras, né, no tempo da lua, quando a lua tarda mais. Então, existem certas restrições, né? Ninguém pode tirar palha para cobrir a casa, ninguém pode tirar madeira, né? Não pode fazer a colheita de certas frutas, né? De certo legume nesse período, né? Porque dizem que esses materiais estragam com mais rapidez, né? Não observando essas situações fica complicado, né? Aí nós temos aí a lua nova, né, que muitas vezes elas influenciam também. Quando tem lua nova, acredita-se que pode chover, ter uma chuva isolada, então indica vamos dizer assim, indica esse período chuvoso, né, uma temporada. Nem toda vez, mas que indica, né? E na fase da lua nova, né, quando as pontas da lua está mais para o norte ou para o sul, está indicando chuva ou verão forte. Então, a, digamos, essa interpretação, essa leitura, né, aí da lua, né, até porque também a lua aqui para os povos indígenas, antigamente era um homem, né, que subiu, né, para a serra, para os passos, e que de lá ele influencia, né, nesse sentido. Principalmente as mulheres, né, que ainda acredita-se que quando as mulheres estão no seu tempo menstrual, acredita-se que a influência da lua. Então, bom, aqui tem ainda essas crenças, essas tradições, né, que o povo, né, que a gente diz a história que o nosso povo conta e que muitas vezes tem sido assim verdade, né? Sim, excelente, Josevaldo, perfeito. A gente vai usar esse conhecimento, então, também para destravar a escrita da gente. Nós somos natureza, correto? Se somos natureza, por que não usar todo esse conhecimento ancestral também na hora de usar a linguagem? É um desperdício de conhecimento se a gente deixa os conhecimentos ancestrais quando a gente também está nesse momento de práticas de letramentos, de leitura, de escrita. Vejam, as fases da Lua, eu quero convidar vocês para se observarem. Será que as fases da Lua também não impactam a nossa criatividade? Aquele momento que eu estou assim, mais produtiva para escrever, com mais ideias? Será? Eu posso dizer que comigo, pelo menos, funciona. E aí, para as mulheres, como o José Valdo falou, para nós mulheres, a gente ainda tem a lua de fora, aquela que está lá em cima no céu, e a nossa lua aqui dentro. Aquele tempo, né, que as mulheres passam pelo seu processo menstrual, que tem mais introspecção, que a gente tem um momento ali bastante singular. Algumas escrevem mais, ficam mais reflexivas, introspectivas e produzem mais. Então, observar esse conhecimento ancestral e aplicar nas práticas de letramentos também funciona muito. Se eu olho para a Lua para pensar quando eu devo plantar, eu posso olhar para a Lua para poder plantar ideias, plantar conhecimento. Eu posso pensar nessas fases para ir adubando tudo isso e trazendo um texto bem mais fértil. Então, aqui a gente sempre vai fazer o movimento de unir os conhecimentos, colocar esses conhecimentos como complementares, porque a escola vai fazendo a gente distanciar às vezes, a academia faz a gente distanciar às vezes, como se esse conhecimento da escrita, né, enquanto um sistema, pudesse ser descolado de tudo isso, e não é, né? A gente vai ver que não é e vai cada vez mais fluindo. Bom, falei ontem, eu vou repetir.
às vezes a gente quer escrever e já colocar as ideias tudo organizada, tudo perfeita no papel, ou no computador, ou no celular. Não é assim, nem sempre é assim que funciona. Porque o nosso pensamento, ele não é linear. Tanto é que a nossa oralidade, ela acontece de uma maneira diferente quando você vai escrever. A gente percebe que tem ali uma diferença do processo de falar para escrever. Porque é um tempo diferente e uma organização também diferente. A gente pensa de maneira acelerada, às vezes o nosso pensamento vai lá na frente, volta lá atrás, de repente está aqui no presente, então não é linear. O que vai acontecer? Quando eu escrevo, isso às vezes aparece. Aí eu olho e falo, nossa, mas está confuso. Não, não espanta não está confuso não. E se tiver, a gente vai acolhendo sem julgar. A gente vai ler, reler e vai organizando com calma. Então, muitas vezes, o que nos falta é essa paciência de compreender que o texto, ele é uma obra de arte, que a gente vai precisar ficar lapidando ali para melhorar. E quando a gente leva para o computador, olha o tanto que é mais fácil. Na minha época, quando eu comecei a graduação, eu não tinha essa história de computador, eu escrevia tudo no papel. No computador, você pode tirar uma ideia de um lugar, levar para o outro, não é? A gente pode costurar, igual se costura um cofo, uma esteira, a gente pode ir alinhavando essas partes, alterando a sua ordem, a sua estrutura. Facilita quando a gente leva para o computador. Então, aqui, eu vou incentivar. Sentou para escrever, naquele seu tempo, na ambiência que você considera importante para você, naquele sossego, naquela paz que você precisa para produzir. Você vai escrever sem nenhuma censura? Eu nunca me esqueço, quando eu estava escrevendo a minha dissertação, que a minha atenção era tão grande, eu me preocupava demais em escrever correto. A minha preocupação com a gramática, com a norma padrão, era tão grande, que as minhas ideias, fugiam, sumiam. Meu pensamento silenciava. É aquela coisa, nossa, mas eu sei falar sobre isso. Quando eu vou escrever, não sai nada. Por que não está saindo nada? Será que não é a minha insegurança, aquele medo meu, que às vezes eu trago desde o tempo da escola, né? Aquele medo de errar? O medo de errar é tão grande que eu nem me permito começar, né? Então, a gente vai escrever sem medo de errar, sem censura, porque depois a gente pode corrigir. Volto a dizer, no computador a gente tem ainda o recurso de passar aquele corretor ortográfico, né? A gente tem a tecnologia que nos ajuda, verificar se as palavras estão corretas, até concordância, quando a gente usa esse recurso do Word, né, de verificar a ortografia, até a concordância corrige. Conforme eu for falando, se houver dúvida, me interrompe, tá? E pergunta. Pode me interromper. Pergunta. Sim. Eu queria perguntar se todos entendem o que é concordância. Os professores aqui, se eu perguntar a algum de vocês, entendem o que é concordância? Se não entendem, daqui a Professora pouquinho, Márcia. no texto do professor, o professor Josevaldo trouxe texto para a gente vai olhar isso daqui a pouquinho. Vamos explicar. Professora Eliomárcia, você entende o que é concordância? Não tenha medo de responder, aqui estamos aprendendo junto. O importante é que esses conceitos que são chaves, todo mundo entenda. Professora Eliomárcia, você entende o que é concordância? Eu vou aproveitar, então, a Professora pergunta. Juliana, vamos participar, gente. É simples. Vocês entendem o que é concordância? Professor Maxim, a concordância para mim eu acho que entrar em acordo, ou eu posso dizer que sim, né? Eu estou entendendo nessa parte, né, concordância, que eu posso concordar. Por exemplo, o professor Josevaldo falou sobre a lua, aqui na tradição dos povos indígenas, aí eu entro em acordo, né? Eu também concordo com o que ele falou. Eu acho que é assim mais ou menos, né, professor?
Sim, professora linda, isso mesmo. E aí eu vou te mostrar como é que isso acontece no texto. No texto, quando a gente quer concordar, na língua portuguesa, a gente vai ter as marcações de plural, de gênero. Então, por exemplo, usando o texto que o professor Josevaldo trouxe hoje para mim, para nós, na verdade. Olha só essa frase. O malocão é muito importante. A sua arquitetura, simbolicamente, representa a organização social ativa da comunidade. Dizemos a política do malocão. Bom, essa concordância, o que significa essa concordância nessa frase? Tá pequeno, eu posso deixar desse tamanho, eu aumento? Como que tá? Para mim tá bem visível, tá ótimo. Tá bom. Qualquer probleminha, avisem. Então, professora Linda, quando a gente está, quando a gente precisa fazer um movimento de concordância na frase, a gente vai precisar concordar olhando para o gênero, olhando para o plural, para o singular. Então, aqui, ó, o malocão é muito importante. A concordância aqui está corretíssima, porque é o malocão, é só um malocão. Certo? Se fosse plural, os malocões, a gente iria levar o verbo também para o plural. Os malocões são muito importantes. Então, quando eu estou falando de concordância na língua portuguesa, aqui, eu vou colocar em destaque aqui só para a gente ver, né? Se fosse um plural, todos os elementos aqui precisariam concordar. Então, ó, o substantivo, malocão é um substantivo. Na língua portuguesa, dentro das classes das palavras, a gente diz que é um substantivo, né? Então, precisa concordar com adjetivo, o verbo precisa acompanhar também na flexão dele. Quando a gente fala flexão, é o tempo da conjugação. Ele está conjugado no singular, no plural? Em que pessoa? Primeira, segunda, terceira? Estão acompanhando? Expliquei o que é concordância quando a gente traz para dentro do texto? Sim, professora. Todo mundo acompanhou? Estão dizendo que sim. E aí? Todo mundo concordando. Ótimo. Aí, o que acontece? A gente costuma falar que no português é uma redundância muito grande a marcação de plural, porque a gente tem que marcar em todos os elementos da frase, todos. E o que é comum acontecer é que a gente está escrevendo, a gente está tão dentro do texto que às vezes passa despercebida a concordância. Às vezes a gente coloca lá o sujeito, nesse caso aqui, o sujeito da frase, quando eu falo em sujeito, qual é a função que está desempenhando naquela frase. Então, o malocão, ele é o sujeito da frase, correto? Estou explicando direitinho, professor Josevaldo? Correto? O sujeito da frase aqui é o malocão, certo? Certo, professor. Pode seguir, Tete. Exatamente. Então, aqui, a gente marca não só no sujeito, mas no verbo, em tudo aquilo que vem depois do verbo, a gente vai precisar de marcar esse plural, ou se é singular, o singular também. Bom, eu vou voltar lá na outra para continuar. Obrigada, Maxim. Pode ir aí fazendo as intervenções, tá? Necessárias. Continuando, né? Então, é importante que a gente possa escrever sem essa censura. Aí eu estava dizendo do corretor ortográfico, quando a gente usa o verificador de ortografia dentro do Word, que a gente digita o texto, ele também corrige se houve algum erro na concordância, ou seja, se sujeito, verbo, predicado, se eles estão ali concordando, se está tudo no singular, se está tudo no plural, ele é maravilhoso porque ele ajuda nisso. Não só se a palavra está escrita certa ou errada, mas também na concordância.
E aí, a gente pode depois observar, eu acho que eu escrevi esse texto, mas eu repeti demais a palavra assim. Quando a gente quer fazer a coesão e a coerência, ligar uma parte do texto na outra, a gente vai usando elementos da língua portuguesa para isso, né? Às vezes a gente usa conjunções, a gente usa advérbio, pronome, para poder ir fazendo algumas substituições para que não fique tão repetitivo. Bom, a gente pode usar também a internet. Nós temos dicionários de sinônimo, a gente tem dicionários de sentidos, então facilita muito na hora da nossa produção. É errado repetir demais as palavras? Não necessariamente. Mas, às vezes, a gente, quando faz essas substituições e deixa de repetir, a gente vai deixando um texto mais elegante. Às vezes, a gente consegue até deixar ele, assim, mais leve, poético. Então, é uma opção a gente usar o recurso de buscar os sinônimos para deixar esse texto numa fluidez melhor, mais leve, né? Então, a gente pode usar e abusar dos recursos, né? Então, desliguei aquela censura minha, sabe? A gente tem isso, a mente da gente, ela está o tempo todo ali, às vezes, criticando a nós mesmas, né? A nós mesmos. Desliguei essa censura. Eu estou sentada, escrevendo, eu vou deixar as minhas ideias simplesmente fluírem, como se fosse uma grande chuva de ideias. Eu gosto muito de dizer uma chuva de ideias. Coloque, sem censura, sem medo, tudo aquilo que você sabe sobre aquele conteúdo. E aí, você pode escrever como se você estivesse conversando. Bom, se eu converso, se eu sei falar bem sobre o assunto, quando eu sento para escrever, e se eu fizer de conta como se eu estivesse conversando? Será que isso não é um recurso para me ajudar? Escrever de forma livre, como quem fica livre também para falar. Porque depois a gente vai poder fazer esse exercício de reler. A gente pode criar grupos entre nós para um ler o texto do outro. Porque às vezes eu escrevo, eu entendi, mas porque eu já estou dentro daquele texto. Aquele conteúdo ali, ele é tão claro para mim, que para mim ficou ok. Compreensível, objetivo e claro. Mas eu posso fazer o teste de pedir para uma colega, ou então para um colega, ler e dizer, entendeu? Ah, tá, não entendi. O que você mudaria aqui? O que você acha que pode fazer para contribuir, para melhorar, para lapidar? Esse exercício da gente ter um grupo de apoio, de uns irem lendo os textos dos outros, funciona e é muito bom. Então, eu posso e devo pensar, quando eu escrevo, com quem eu estou conversando. Quem é que vai ler esse texto? Porque a nossa linguagem, ela também deve ser adequada de acordo com o nosso público. Eu achei fantástico. Josevaldo me mandou vários textos, não deu tempo de olhar tudo, mas achei fantástica a linguagem usada pelo Josevaldo. Qualquer faixa etária, né, desde as crianças menores até o adulto, o grande, o maior, consegue ler e compreender o que Josevaldo escreveu. Muito didático, um texto objetivo. Então, me conectar é importante. Bom, eu estou escrevendo o relatório. Quem é que eu quero que leia esse relatório? Eu quero que a Secretaria de Educação se sensibilize com aquilo que nós fazemos aqui na aldeia, se sensibilize para poder se abrir, para a escola se abrir para uma nova metodologia. Então, eu tenho que pensar o que é estratégico colocar nesse relatório e de que maneira eu coloco que essa secretaria vai conseguir compreender que eu estou trabalhando, sim, todos os temas do currículo, porém, de maneira intercultural, dialogando os conhecimentos. Então, escrever é um ato político.
É importante a gente pensar isso. Quando eu escrevo, é importante eu me conectar me conectar com as pessoas para as quais eu estou escrevendo. Me conectar de que maneira? Sendo assim, maliciosa, no sentido de escolher as palavras a serem usadas para fazer esse movimento de mobilizar, de sensibilizar, de entregar a minha mensagem da melhor maneira. Então, se eu estou escrevendo para espaços institucionais, para a secretaria, para a escola, para a academia, para o trabalho, eu vou usar uma linguagem mais formal, eu vou ter mais cuidado, eu vou fazer esse movimento de pedir para alguém ler, né? Passar lá o verificador de ortografia, enfim, eu vou contar com todos os recursos que eu tiver. Mas, eu estou escrevendo uma cartilha para a comunidade, eu estou escrevendo um relatório, como o professor Maxim disse ontem. A gente pode pensar numa escrita mais formal, mas a gente também pode pensar numa escrita livre e criativa. Eu posso pensar num material didático, se tenho recursos para produzi-lo, né? Que seja mais subjetivo, mais literário, mais bonito, mais poético. Então, a gente pode pensar de acordo com o público. Eu amo dizer, a escrita é um organismo vivo. Ali estamos nós. Ali está todo o conteúdo que eu estou elaborando, entregando, e que vem de longe, né? Ali na escrita, é um organismo tão vivo, que tem toda a minha ancestralidade presente ali. Então, quando eu me conecto com a escrita desse lugar, eu vou sentindo mais alegria, mais prazer, eu vou sentindo mais intimidade para escrever. Monique falava isso agora no comecinho, assim, a gente vai, às vezes a gente vai até esquecendo que somos as autoras, os autores, a gente fica tão preocupado com norma, com regra, e que a gente se desconecta, inclusive, de nós mesmos enquanto autores e autoras. Então, quando eu sinto o texto como um campo que se abre, um sistema que se abre, eu vou me conectando com uma teia bem maior. É uma teia enorme, sem fim, infinita, de letramento sem fim. Isso é maravilhoso. Essa teia que é a energia da minha própria aldeia, da minha própria comunidade, da minha família, do meu povo, nesse país, nesse Brasilzão de vários povos indígenas. E não só o países a gente tem aqui, né? Nossos parentes venezuelanos. A gente é uma teia humana de diferentes culturas. Quando a gente se conecta, a gente toma força de tudo isso, e isso se manifesta no texto. A gente vai criando mais coragem, a gente vai criando mais segurança em nós. É muito importante a gente vir para esse lugar de força autoral. Eu sou autora, eu sou autor, e eu tenho conhecimento para compartilhar, e vou agregando outros conhecimentos à medida que for precisando. Então, vejam, eu não sei vocês, mas eu acredito muito nos sonhos como um grande evento, uma grande agência de letramento. Nos sonhos, a gente sabe que ali nos sonhos tem muito conhecimento. Então, eu vou aproveitar, criar hábitos de escrever quando eu sonho. Ali eu estou já criando o meu caderno de notas, o meu diário de bordo, enfim, as minhas anotações, para na hora que eu for sentar para escrever, já está ali. Eu tenho muitas coisas registradas. Porque tem mais isso. Às vezes eu deixo... eu uso a escrita somente naquele momento que eu reservei ali. Falei, não, agora eu vou ter que sentar para escrever. Aí eu quero produzir tudo de uma vez. Se eu vou fragmentando isso... estou lá na sala de aula, estou dando aula, tive um insight, assim, tive uma grande ideia, uma brilhante ideia. Terminei de dar aula, corre, anota, que seja no papel, que seja no celular. Então, a gente não precisa deixar para escrever somente naquela hora em que eu tenho que realmente produzir, parir um texto. Eu posso ir fazendo esse exercício de pequenas escritas.
porque essas pequenas escritas, elas vão sendo costuradas depois e transformando num texto. Caminhando para encerrar, porque aí eu já vou para aquele momento ali da gente trabalhar o texto, né? Juntos aqui, juntas. Eu quero dizer que a gente não deve desperdiçar as ideias. Então, muitas vezes, a gente começa a escrever e fala, ai, nossa, isso aqui ficou horrível. Aí vai e risca, se é no papel, né? Risca tudo, não, isso aqui não tá bom. Ou então você está no computador, você deleta tudo, fala, nossa, isso aqui não tem condição, não serve, vou ter que recomeçar. Começou a escrever? Não desperdice ideias. Quantas vezes a gente se arrepende? A gente apaga e pensa, nossa, mas eu acho que agora poderia servir. Então, quando eu estou escrevendo, eu sempre tenho um arquivo no computador, eu chamo de rascunho, eu chamo ele de chuva de ideias, eu crio um novo arquivo e vou guardando lá aquilo que não serviu para o momento. Por quê? Porque quando eu vou escrever um outro texto, numa outra ocasião, ou às vezes até dentro desse próprio texto, mas em um outro lugar, numa outra seção do texto, aquilo pode ser útil. E olha, a gente não deve deletar, desperdiçar, jogar fora, excluir aquilo que a gente produziu. É sobre nós, é sobre a nossa voz, é sobre a nossa mensagem para o mundo. Vamos tratar com carinho, com gentileza aquilo que a gente produz. Então, eu sempre guardo, olho, leio, valido. Eu produzi. Porque isso significa cada vez mais a gente ir se empoderando e a gente entrando naquela confiança de que sim, somos escritoras, somos escritores e vamos seguir adiante na nossa força. Então, a gente não exclui, né? A gente não exclui, a gente simplesmente vai guardando aquilo que a gente acha que não serve naquele momento e, claro, a gente vai, com certeza, conforme a gente vai desenvolvendo essa produção textual, como eu disse ontem, a gente vai lapidando até que essa pedra bruta se torna o diamante que a gente deseja. Esse é o último ponto que eu quero compartilhar e já vou passar para o texto, né? A gente vive uma vida bastante corrida, então, muitas vezes, a gente fica achando que parar para escrever é perda de tempo. Alguém levantou a mão. Josevaldo? Tá certo, professora, realmente, são situações que acontecem, né, principalmente aqui nas comunidades, nas aldeias, mas existe essa situação meio complicada, digamos, uma carência, né, de ter escritores, porque nas comunidades precisa muito, né, nesse sentido, apesar de que já tem computador, enfim, a tecnologia, né, que venha somar, que venha colaborar com isso, mas ainda o professor, ser um professor indígena numa comunidade, digamos, é esse, né? O professor, ele é procurado para fazer esses documentos oficiais para a comunidade, para o Tuxal, o baixo-assinado, fazer denúncia, né? Bom, a gente rabisca um pouco, agora ninguém sabe se está certo, se está no padrão ou não. Eu sei que a gente manda aí para as autoridades, né, Ministério Público, Polícia Federal, enfim, para a FUNAI, para as organizações indígenas, né? E, então, eu queria colocar assim nessa parte que aí que está a importância, né, de como nós aqui na comunidade utilizamos, né, a escrita nesse sentido, né? Por isso a importância da escrita, desse letramento, né? Ter um conhecimento básico e quem sabe até mais aprofundado mesmo, né? Para que as coisas fluir da melhor forma, né? Manter essa comunicação através da escrita. Então, só queria dizer isso porque realmente, né? O letramento, a escrita na comunidade indígena é muito importante, seja na língua portuguesa, seja na língua do povo indígena, né? Que a comunidade pertence. Então, era isso que eu gostaria de colocar.
Ótimo. Josevaldo está trazendo um fator muito importante, né? Escrita é poder, né? Quando eu tenho domínio da escrita, eu vou ocupar espaços que antes talvez eu não ocupasse, né? Então, ocupar os espaços no sentido de reivindicar direitos, escrever os ofícios, né? Como ele acabou de dizer, nos leva a pensar na importância da escrita também como instrumento de luta, de resistência, de reivindicação. Escrever é, sim, um ato político e é, sim, também poder. Bom, e o que eu achei muito importante também, Josevaldo, é que, será que está dentro da norma padrão? Será que está bem escrito? Será que está tudo certo? Sempre podemos melhorar, é fato. Em qualquer momento nosso, né, de letramento, a gente pode melhorar o texto. O importante é não se paralisar, não deixar, né, que as nossas preocupações com norma, com gramática, nos silenciem. Então, parabéns, Josevaldo. É isso mesmo, é colocar no mundo e ir buscando os recursos, ajuda, né, para ir aprimorando, é isso mesmo. Então, aqui no final, eu estou dizendo assim, que não é perda de tempo parar para escrever. Às vezes a gente fica nessa sensação, né? Nossa, mas eu tenho tanta coisa para fazer, não dá para parar para escrever agora. Escrever, como eu disse, é sim uma forma da gente atuar no mundo e a gente precisa sim dela em diversos momentos, inclusive nos momentos acadêmicos, mas também políticos, como o Josevaldo acabou de trazer para nós. Então, Maxime falou sobre a importância de escrevermos relatórios que vá sensibilizar a Secretaria de Educação. Então, eu estou escrevendo ali aquele texto, é importante, sim, eu estar conectado com aquele conhecimento que eu trago, né, do meu povo, as atividades sociais, né, sobre as quais eu estou escrevendo, super importante. Mas lembrem também, sempre que eu estou escrevendo, mas eu estou conectado com alguém que vai ler. De que maneira que eu posso ser persuasiva? O que é persuasiva? Sabe aquelas pessoas que quando abrem a boca para falar assim, elas convencem a gente? Você fala, nossa, botei fé aí, né? Agora sim senti firmeza, é isso mesmo. Então, a gente pode usar a linguagem para isso. Escrever de forma que quem vai ler compre a minha ideia. Então, não é só sobre descrever as atividades sociais, é descrever, mas argumentando ali o porquê que aquilo é importante, para que a gente possa convencer essa secretaria de que é essa educação que já transforma vidas, né? Até aqui tudo bem? Eu lembrei agora também de perguntar se querem intervalo, se pode ir direto, se querem uma pausinha para ir ao banheiro. E aí a gente vai passar para a parte do texto, para a gente ir trabalhando as dúvidas de gramática aplicadas dentro do texto. O que vocês acham? Eu vou direto, pode ir? Vamos prosseguir, professora, porque aqui a minha energia é de painel solar e hoje não foi um dia que não fez muito sol hoje, ficou nublado e a qualquer momento aqui pode cair aqui a minha energia. Então, queria aproveitar esses momentos aí. Vamos aproveitar. Então, vamos. Vocês veem a tela aí? Agora, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, alterar o layout da minha... Já está na barra lateral. Estão vendo aí a tela? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem um dos textos que o professor Josevaldo trouxe, e a gente vai falar um pouquinho sobre o título, né? Aqui nós temos guarda-chuva, guarda-sol, macuxi. Quando a gente coloca título, não há necessidade da gente colocar pontuação. Geralmente, o título, ele vem sem pontuação. Então, aqui, por exemplo, a gente poderia tirar esse pontinho. Antes, eu já quero dizer,
o texto está muito bem escrito, o Josevaldo. Aqui eu vou trazer algumas contribuições para esse desejo seu de aprimorar, tá? É muito importante dizer isso, está muito bem escrito. Então, veja, poderia ter ponto? Ok. Digamos que fosse um título, que fosse uma exclamação. Poderia ter ali um ponto de exclamação. Mas, normalmente, títulos não trazem pontuação, tá bom? Aqui, ok, a gente usou a vírgula para separar. A gente está dizendo aqui que é um malocão, que ele não serve só para a chuva, ele serve também para o tempo de sol. Mas a gente poderia fazer isso aqui. Aí eu não sei se para o Josevaldo, se isso faz sentido dessa maneira. Porque poderíamos deixar a vírgula. Mas se a gente coloca guarda-chuva e guarda-sol Macuxi, também uma possibilidade para esse título. Ok, Josevaldo? Poderíamos deixar a vírgula. Eu quero dizer, assim, que nem sempre as pontuações que eu vou fazer é porque está errado. Eu também posso trazer aqui outras possibilidades de manifestação dessa linguagem nesse momento. Então, no título, essa também é uma possibilidade. Alguém levantou a mão. Professor, justamente é isso, né? O objetivo aqui da nossa oficina, né? Falando com o professor Maxim, é justamente para a gente aprimorar o que nós já temos, né? Aperfeiçoar para que possamos fazer uma divulgação, uma publicação. Eu agradeço aí pela observação, era justamente isso mesmo, que a gente vai lapidando aí o nosso texto. Isso. Não estava errado, tá? A gente está aqui trazendo uma outra possibilidade. Então, vamos lá. No primeiro parágrafo, né? O malocão é uma casa tradicional dos povos indígenas, construído de forma circular ou oval. Tem um ponto central mais alto, de madeiras fortes, e é coberta com palha de buritizeiro ou inajazeiro. Aqui, vejam, a concordância ficou impecável. Aqui, a gente tem o malocão. O malocão, ele é masculino, né? Casa já é feminino. E aí, a gente poderia ficar pensando assim, nossa, mas então aqui, ó, o malocão é uma casa tradicional dos povos indígenas, construído. A gente poderia dizer, será que eu deveria usar construída? Não, por que não? Por que aqui está correto? Porque sempre a gente vai procurar qual é o sujeito da frase, nesse caso aqui, para poder fazer a concordância. Então, quando eu quero localizar, é muito importante, a gente localiza o verbo, aqui o verbo é o né? É uma conjugação do verbo ser, correto? Então, eu pergunto para o verbo quem ou o que, né? Todo esse complemento que vem depois se refere a quem ou ao que. Quando eu pergunto para o verbo, quem é uma casa tradicional dos povos indígenas? O malocão, né? Então, construído deve estar concordando lá com o sujeito, o malocão. Então, ficou impecável aqui a concordância. E vejam, está no singular. O malocão é uma casa tradicional dos povos indígenas. E aí, a vírgula também foi usada de maneira adequada. Quando a gente está escrevendo, é muito bacana quando construímos parágrafos menores, porque quando a gente escreve parágrafo grande demais, a tendência é a gente se perder na ideia que quer transmitir. Então, uma característica do texto do Josevaldo, que eu gostei muito, é essa organização textual. Ele escreve parágrafos menores, e aí, então, com períodos também menores, e eu vou explicar o que é período. Período é tudo aquilo que compreende entre uma pontuação e outra.
Então, vejam, para eu mostrar para vocês aqui com mais clareza, veja, eu vou perguntar para vocês, quantos períodos vocês acham que tem nesse parágrafo aqui que eu estou destacando? Pensando comigo aqui, ó. Período é tudo aquilo que compreende entre uma pontuação e outra. Entre um ponto final e outro. Quantos períodos tem aqui nesse parágrafo? 2, professora. Ótimo. Quem foi? A Linda falou, né? Começa onde e termina onde, Linda? Começa em cada malocão, aí o segundo é aqui no... Cadê? Eventos, né? É que tá bem miudinho aqui, eu tô bem enxergando lá. E termina aqui na dedicação. Isso mesmo. Excelente, muito obrigada. Então, quando eu peguei para ler o texto do Josevaldo, eu senti uma leveza. É um texto que ele é objetivo, claro na informação, e ele usa dessa estratégia, que é escrever períodos menores com uma organização entre parágrafos também menores, porque isso facilita, na hora que o leitor está lendo, na compreensão dessas ideias. Principalmente quando eu estou escrevendo. Eu vi esse material e já estou logo imaginando ele se transformando numa bela de uma cartilha, de um livro, né? Para chegar na escola. Então, quando a gente pensa nesse público infantil, quando a gente pensa nas crianças, fica maravilhoso, fica maravilhosa essa forma de organização, bem compreensiva. É muito comum a gente usar a vírgula separando o sujeito do verbo. Exemplo. Vocês viram que eu coloquei uma vírgulazinha aqui, ó? Deixa eu aumentar esse aqui. O Malocão é uma casa tradicional. Vem isso aqui? Quando eu estou escrevendo um texto ou fazendo uma revisão, é sempre importante dar atenção para isso aqui. A gente nunca separa o sujeito do verbo. Fica ok? Compreendem isso? Outra coisa importante. Sujeito não significa que é pessoas. Sujeito é uma função dentro da frase. Então, o sujeito ele pode ser pessoa, coisas, objetos. Na verdade, é sobre aquilo que eu estou falando. Nesse caso, é o malocão, que é um espaço social, né? Dentro da comunidade. Certo? A coisa que eu mais encontro quando eu estou revisando o texto é a separação do sujeito do verbo. Então, aqui, ó, está errado. A forma que Josevaldo escreveu estava corretíssima. É sem vírgula. Seja o sujeito qual for, não separamos o sujeito do verbo, com vírgula, ok? E aí, a gente vai... deixa agora eu diminuir para eu poder ver o texto todo. A gente vai aqui para uma outra questão, que é... olha só para vocês verem, né? Reúne, vocês viram aí que essa palavra reúne, ela está sublinhada? Porque aqui a gente esqueceu de colocar um acentinho, ó. Quando eu clico com o botão direito do mouse, eu não sei se vocês usam mouse, né? Ou se não, no próprio notebook, quando você clica ali com o lado direito, aparece a opção, olha lá, ó, reúne. O próprio computador, né, o próprio programa Word, ele sugere para mim a correção da palavra, né? Mas nem sempre que ele sublinha está errado. Aqui, e na jazeira, porque o Word não reconhece a palavra. Então, eu sempre gosto de adicionar no meu dicionário as palavras novas. Bom, deixa eu diminuir aqui novamente, para eu ir para um outro ponto do texto aqui. Se tiver dúvida, vocês podem perguntar, tá? Eu vou trazendo alguns pontos aqui, mas se aparecer outras dúvidas, podem compartilhar.
Aqui, eu coloquei em destaque esse trechinho. Vamos ler ele. O malocão é muito importante. A sua arquitetura simbolicamente representa a organização social ativa da comunidade. Dizemos a política do malocão. O que eu coloquei aqui como sugestão? Quando eu leio, dá uma sensação que bem nesse trechinho aqui, ó, dizemos a política do malocão. Parece que ficou faltando alguma palavrinha, algo para poder conectar, ligar uma parte na outra. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu poderia dizer da seguinte maneira, esse mesmo trechinho, ó. Aí vocês vão me dizer se ficou bom, se ficou ruim e se tem alguma dúvida no que eu acabei de fazer, tá? Só um minutinho. Nós temos aqui duas opções. Duas maneiras de escrever a mesma frase, né? Então, aqui, a primeira está assim, ó. O malocão é muito importante. A sua arquitetura, simbolicamente, representa a organização social ativa da comunidade. Dizemos a política do malocão. Ok. Essa é uma possibilidade de escrita. Vamos para outra agora. O malocão é muito importante. A sua arquitetura, simbolicamente, representa a organização social ativa da comunidade que constitui a política que regula o funcionamento desse espaço. Agora, eu vou querer que Josevaldo, e quem mais está aqui, né, participando, me diga se o sentido colocado nessa segunda frase está correto. Porque essa também é uma questão. Às vezes eu faço uma alteração, mas eu mudei o sentido. Aí quem pode falar sobre isso? Somente o autor. É ele que é a autoridade sobre o texto. Então, eu, quando estou revisando, eu me submeto ao autor, à autora, para saber se eu alterei o sentido ou se ficou legal. Percebem aqui que eu usei aqui, ó, regula e estrutura. Deixa eu aumentar. Eu vou aumentar aqui para facilitar. Por que eu coloquei essas duas palavras aqui? Quando eu estou escrevendo, eu faço muito isso, assim. Às vezes eu não sei se essa palavra está tão adequada, eu coloco as duas, deixo ali e fico sentindo em mim. Nossa, deixa eu ver qual que é melhor. Até a gente decidir e escolher a melhor palavra para o contexto. Então, aqui, eu sugeri que poderia ser tanto regula como estrutura. Por quê? No fundo, eu pensei em colocar assim, ó, representa a organização social ativa da comunidade que constitui a política que organiza o funcionamento. Essa era a palavra que eu queria usar. Alguém sabe dizer por que eu não usei organiza? Agora eu quero que vocês participem aqui junto comigo e me ajudem a pensar. Vamos pensar a linguagem agora. Sim, pode abrir o microfone. Bom, aqui, professora, bom, agradeço muito, né, aí primeiro, porque a gente está lapidando, né, aí, está muito bom aqui para mim, né. Você está gostando? Sim. Você pode me dar bronca, viu? Você pode dar bronca, falar, professora, não gostei, não. Não, professora, não é isso, não. É assim, professora, porque o texto aqui, eu escrevi, por exemplo, aqui na comunidade, nós entendemos, e aqui na região, né, de uma certa forma, a política do malocão, né? Isso para nós, assim, aqui da região local, nós entendemos isso, né? Agora, assim, pensando para explicar melhor isso para as pessoas que não têm, digamos, que não têm esse conhecimento, né, sobre o que nós queremos expressar, que o malocão representa essa, digamos, essa organização social, é esse que é o desafio, né? Então, por isso que ficou nesse sentido aí, mas nós estamos aqui para chegar a um consenso aí. Josevaldo, você arrasou agora. Arrasou.
É isso, Josevaldo, porque você e a comunidade, esse conhecimento já está internalizado, isso aqui para você está muito claro. Você trouxe um ponto super importante. Eu sou a Sueste, moro aqui em Goiânia, não conheço Malocão, então eu preciso escrever de uma maneira que quem não conhece a cultura, não conhece a realidade, possa também compreender. Excelente, Josevaldo, isso mesmo. Isso mesmo. Agora eu quero saber de você se eu alterei o sentido, o que você acha dessa reescrita, dessa possibilidade de reescrita? Lembrando sempre, a gente tem diferentes maneiras de manifestar a linguagem. Eu apresentei aqui para você uma outra, e a gente vai ver aqui agora se você valida, se está ok. Quando eu li, eu fiquei naquela sensação de que ficou faltando alguma coisa para conectar uma parte na outra. E aí, o que eu encontrei aqui? O pronome relativo que. Esse pronome que, ele funciona como um elemento de conexão entre frases. Então, por isso que eu coloquei ele aí. Alguém quer falar? Não, professora, aqui, assim, nesse sentido aí, ela está perfeitamente, né? Ficou certo? Tá correto, sim. Até porque aqui, por exemplo, quando se fala de organização social da comunidade, né? Aí está aqui, organiza, regulamenta a estrutura, funcionamento desse espaço, né? Aqui eu queria me referir ao espaço social da comunidade, né? Assim, que o Malocão, ele representa essa organização social. Por exemplo, tanto é que essa regulamentação, principalmente o regulamento, dentro da organização social, ele não está escrito, mas que ele existe oralmente, ele existe. A gente vem questionando isso, né, com os parentes, que dentro da nossa organização social existe norma, existe regras, só que no momento eles não estão escritos, mas que eles existem, né? Então, eu concordo plenamente, né, aí, ajudando aí para a gente estruturar melhor o texto, para mim está perfeitamente aí. E qual palavra você... Aí, eu vou te aproveitar que você está com o microfone aberto, assim, ó. Por que eu não usei a palavra organiza? Eu vou explicar o porquê. Eu coloquei ela aqui provisoriamente, mas por que eu fui lá no... Eu fui lá no dicionário de sinônimo, viu? Eu fui lá no dicionário de sinônimo buscar. Que sinônimo eu posso usar para organiza, organizar? Aí veio regular, estruturar, sistematizar, né? Eu não coloquei organiza pela seguinte questão. Veja, aqui está dizendo que a sua arquitetura simbolicamente representa a organização social ativa da comunidade, que organiza a política, e ficaria repetida a palavra, organização organiza. Quando a gente está escrevendo um texto, olhando ali para a gramática, para as regras da língua portuguesa, a gente evita repetição. Mas eu já disse que tem momentos que a gente quer repetir para dar ênfase. Essa é uma característica dos textos indígenas, e que eu simplesmente acho fantástico, é um recurso. Enfatizar é um recurso. Mas se eu quero evitar a repetição, por isso é que eu busquei sinônimos. Eu não colocaria organiza por essa razão. Então, eu coloquei aqui, ó. Representa a organização social ativa da comunidade, que constitui a política que regula o funcionamento do espaço. Regula a estrutura. Qual das duas palavras você prefere, Josevaldo? Regula ou estrutura? Regula, professor. Como eu falei, Ótimo. porque a organização social ele tem regulamentos, né? E que esses regulamentos que eu falei, que eles não estão escritos, mas que existem. Perfeito, excelente. É sobre isso. Então, a gente tem a primeira forma de escrita e temos aqui a de baixo, que é a segunda maneira de escrever. A primeira fica claro para a comunidade compreende, porque já é um conhecimento natural. A segunda é eu escrevendo para o leitor e a leitora que vai ler, mas que não tem tanto conhecimento. Então, todo mundo viu, aqui tinha uma vírgula. Deixa eu ver se eu consigo marcar. Aqui tinha uma vírgula, né? Bem aqui, ó.
eu usei o pronome relativo que, para fazer a conexão de uma parte com a outra. Ficou legal, gente? Vocês gostaram? Estão acompanhando? Sim, professora. Aham, ótimo. A Jovina perguntou sobre a estética. Você quer abrir o microfone, Jovina? Eu diria que sim, viu, Jovina? Deixa eu te ver, Jovina, sua linda. Oi, professora. Tá dando para ouvir? Eu não estou legal para me ver, não. Tá bom, ó. Eu te vi ontem, eu já coloquei você aqui na minha tela mental, nos meus olhinhos. Pode falar. Ai, que ótimo. Não, professora, quando tinha vírgula, né? Aí aquela mudançazinha assim, parece que você vê o texto, o título, né? De outra maneira, quando está olhando lá, e aquela vírgula, não é que a senhora falou, não está errado, mas a chuva aí dá uma estética melhor, uma visão melhor do título, né? Potencializa, digamos assim, o título. Nossa, Jovina, você tá chique, né? Potencializa. É isso. Obrigada por sua participação. Que bonito. Você usou uma palavra bonita. Sem a vírgula, potencializou. Eu já vou até usar. Gostei. É isso mesmo. A vírgula parecia que é como se ela quebrasse ali, né? A força das palavras, né? Dá uma sensação. É isso, Jovina? É isso mesmo. Ah, ótimo! Nossa, achei chique demais. Potencializa. Vamos usar agora, gente. Quando a gente estiver escrevendo, a gente vai pensar, será que isso aqui potencializa? Show! Muito bom. Até aqui, tudo bem? Assim, que você... E aí, Jovina, você que já abriu o microfone, o que você achou, né, da primeira e da segunda? Tem alguma dúvida? Compreenderam, né? O que eu fiz aqui? Bom, professora, eu compreendi. Até porque a questão da palavra, o malocão, quando termina a frase, você remete novamente ao sujeito, né? Lá na palavra malocão. Então, fica redundante, né? Trazer novamente, no final da frase, a palavra malocão. Então, você substitui para que não se torne, né, uma forma assim, repetitiva, né, da frase, da palavra. Né? Gente, ela tá demais hoje. Isso! Obrigada por lembrar. O que eu fiz, então? Eu usei um recurso da linguagem, eu usei uma outra palavra deste espaço para me referir à mesma coisa, né? Então, eu volto a dizer, tá errado repetir o malocão aqui no final? Não, mas quando eu evito a repetição, às vezes eu deixo o texto mais elegante, né? Então, como a Jovina disse, assim, eu deixo ele com uma estética, né? De maneira que eu vou lendo e vai fluindo melhor. Porque quando eu leio um texto que tem muitas palavras que estão repetindo, às vezes eu dá uma sensação de cansaço de ler, né? Às vezes até interfere na compreensão. Muito bem lembrado, viu, Jovina? Isso mesmo. Eu tirei aqui no finalzinho, né, que regula o funcionamento, eu poderia ter colocado do malocão, mas eu evitei, eu coloquei que regula o funcionamento deste espaço. Porque o malocão é um espaço social. Então, eu posso usar desses recursos na linguagem, né, buscar outras palavras para dizer a mesma coisa. Mais alguém quer falar algo? Eu achei tão bonito, gente. Nossa, olha isso aqui. Olha, se eu falar errado, me corrijam, tá? O Malocão é um legado do Mancipi, um personagem mítico do povo Macuxi, que pelos seus feitos se origina nas danças tradicionais. A construção do Malocão e que deixou para seus descendentes desfrutarem da sua sabedoria. Podemos dizer que o Malocão é a face da comunidade. Gente, isso aqui foi muito poético. É muito lindo isso. Muito mesmo. Muito, 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 muito. Aqui, ó,
Aqui a gente tem um caso. Alguém levantou a mão? Josevaldo. Professora, só para a gente ir acostumando, né? Aí a palavra Mansipi, que a senhora leu, é uma palavra, é um nome indígena, Manjipu. Manjipu. Manjipã. Manjipã. Manjipu, que é o nome do personagem, né? E não Perfeito. tem tradução para português. Ai, Josevaldo, eu acho que você é um poeta, né? Porque você falar que o Malocão é a face da comunidade, eu achei demais. Amei. Muito bonito. Aqui, ó, o Malocão é um legado do Manjipã. Acho que eu falei certo. Um personagem mítico do povo Macuxi que, pelos seus feitos, se origina nas danças tradicionais. A construção do Malocão e que deixou para seus descendentes desfrutarem da sabedoria. Aqui foi um período, vocês perceberam que ficou bastante longo? Como é que a gente poderia fazer para diminuir, deixar o período menor? Vamos lá? Quem quer me ajudar? Percebem que está uma frase longa? Aí, quando ela fica bastante longa, pode acontecer de interferir no sentido. Bem aqui, ó, pelos seus feitos se origina as danças tradicionais, a construção do Malocão e que deixou para seus descendentes. Parece que teve uma quebra de sentido. A Jovina está falando aqui que concorda. Josevaldo é um poeta. Alguém quer me ajudar aqui? Por isso é que em cada comunidade Macuxi existe um Malocão e é cuidado com muito carinho. Vamos lá, gente? Vamos comigo aqui? Vamos organizar essa frase para deixá-la, né? Com uma construção do sentido mais fácil ali para o leitor. Quem quer me ajudar? Boa tarde, professora. Boa Oi, tarde a todos. é Tâmara? Isso. Ok. Porque aí, no caso, tem duas informações, professora, numa só. É que o Manjipu é um personagem mítico do povo Macuxi, que seus feitos se originam nas danças tradicionais, e a construção do Malocão. Aí ele deixou esse conhecimento para os seus descendentes desfrutarem da sua sabedoria. É esse personagem mítico que deixou a construção do Malocão? O conhecimento da construção? Isso, foi de uma viagem que ele fez para o sogro dele, para a casa do sogro dele, e daí ele deixou essas danças tradicionais e a construção, que é o que ele aprendeu lá quando ele estava nessa viagem para lá, para o sogro dele. Então aí quer dizer que ele é o personagem que traz essas danças e a construção do Malocão, mas que também deixou esses conhecimentos, né, para a gente poder hoje desfrutar, que hoje a gente tem as danças, hoje nós temos a construção do Malocão, que é feito assim, por causa desse conhecimento que ele deixou para os seus descendentes. Perfeito. Porque subtém-se que nós descendemos dele. Perfeito. Na sua opinião, então, como é que eu posso reconstruir aqui? Vamos fazer juntas, ó. Então, a Tâmara já me trouxe uma informação. Aqui são duas informações diferentes, né? O que você acha? A gente pode colocar um ponto final aqui, né? E começar a frase novamente. O que você acha? Para o período não ficar tão longo. Aí a gente começaria novamente. Não, professora, porque ele é responsável, os feitos dele são responsáveis por essas duas coisas, as danças e a construção. Ótimo. Mas a gente não poderia... Aí pode tirar, no caso, esse I, que... Aí, no caso, ficaria, digamos assim, pelos seus feitos e danças que se originam nas danças tradicionais e a construção do Malocão. Aham. Vamos fazer aí, assim. Daí poderia um ponto. Tá. Aí deixando aos seus descendentes... Opa, só um minutinho. Eu vou copiar. Uma outra maneira, né, assim, lembra que eu falei, a gente não apaga de imediato, a gente vai fazendo, vamos lapidando até chegar no lugar que a gente acha que fica bom. Então, veja, eu pensei aqui
de colocar um ponto final, mas explicar. A construção do Malocão é uma herança deixada pelo... O que você acha? Ó, veja se faz sentido. É uma herança deixada... O que você acha? Eu alterei o sentido ou ficou correto dizer assim também? É mais ou menos isso, professora. Nós é que não conseguimos direito ter essas palavras. Consegue? Vocês estão fazendo junto comigo. Aqui, professora, eu vejo assim, nesse sentido, né, porque o alvo aqui do texto é o malocão, né? Assim, apesar de que são duas, digamos, são dois seus feitos, né, das origens, das danças, mas o alvo aqui é o malocão. Então, eu acho que sobre o malocão que tem que ter mais, digamos, ter mais detalhes, né, ficar mais claro sobre isso. Para mim está perfeitamente aí. Ótimo. É isso aí, estamos construindo juntos, né? Aí, uma outra coisa aqui, ó, personagem mítico, né, do povo Makuxi, que pelos seus feitos... Aqui, o que vocês acham? Tá faltando alguma coisinha aqui, ó, pelos seus feitos, bem aqui, ó. Quem quer dizer para mim? O que está faltando aqui? Lembra que eu estava falando da concordância? Vocês acham que... Esse origina. Ótimo, esse rapaz... Isso mesmo, Josevaldo. Então, as danças tradicionais se originam. Então, aqui, ó, a concordância a gente põe no plural. Danças tradicionais estão no plural, então originam também vai para o plural. Muito bem, Josevaldo. Isso mesmo. Certo? Até aqui, ok? Então, aqui, ó, o que eu fiz? Era um período mais longo que eu dividi usando o ponto final, começando novamente. Porque aí, então, eu consigo fazer com que o sentido fique mais claro. A lista de frequência, tá? O professor está lembrando vocês aí, ó. Então, ficou. A construção do Molocão é uma herança deixada pelo Manjipan. Ai, eu tô com medo de falar errado. Para seus descendentes desfrutarem da sua sabedoria. Ai, fantástico, é isso aqui. Podemos dizer que o Molocão é a face, né? O Molocão é a face da comunidade. Excelente. Até aqui, ok? Por isso é que em cada comunidade Makuxi existe um Malocão. Aqui, ó, de novo. E é cuidado com muito carinho. Eu posso colocar um quê? Por isso é que em cada comunidade Makuxi existe um Malocão que é cuidado com muito carinho. Ficou melhor, não ficou? Do que o E? Existe um Malocão e é cuidado. O que vocês acham que fica melhor? O E ou o quê? Pode ser o quê? Pode ser o quê, né? Opa! Que é cuidado com muito carinho. Então, professora, veja. Oi, trocar sim. esse para não ficar que, aí colocar por isso, vírgula, em cada comunidade Makuxi existe um malocão que é cuidado com muito carinho. Excelente! Nossa, demais! Isso. Aqui não está errado, mas a sugestão da Tâmara é ótima, para a gente evitar repetir também o pronome que. Porque senão a gente vai ficar com um texto assim, com muito que. Muito bem. Por isso, vírgula, né? Deixa eu vou duplicar, porque pode ser as duas formas, tá? Por isso, vírgula. Tá vendo que quando a gente vai pensando sobre o texto, a gente vai descobrindo outras possibilidades, juntas e juntos, né?
Por isso, em cada comunidade de Makuxi, existe um malocão, que é cuidado com muito carinho. Olha só! Junto é bem melhor, né? Fazer junto. Gostei, Tâmara. Muito bom. Repetir, assim, evitou a repetição do quê? Bom, assim, a gente vai... eu ia falar aqui sobre isso que a gente acabou de fazer. Os testes, a gente pode ir testando. Faça a correção, leia. Ler em voz alta ajuda. Ler o texto em voz alta ajuda para a gente perceber se aquilo ficou adequado ou não, porque a gente tem em nós uma intuição linguística. Quando não fica bom, algo acende dentro de nós, fala, parece que isso aqui não está legal. Aí você vai lá, olha novamente, faz uma outra substituição. Então, acaba que a gente faz também ali um teste para ver se ficou bom ou não, né? Sim, Tâmara. A Tâmara levantou a mão? O microfone está fechado. Não, professora, foi sem querer aqui que apertou meu dedo. Ah, tá. Eu quero falar sobre a vírgula depois dessa conjunção explicativa, né? Por isso. Esse por isso aqui é uma conjunção explicativa. Na gramática, dá esse nome. O que significa isso? É que eu usei um elemento da gramática para explicar algo, né? O Josevaldo explicou de maneira brilhante o que é o malocão e nos convenceu da importância do malocão. Eu estou convencida disso. E aí ele encerra dizendo, por isso é que tem malocão em toda a comunidade. Então, está adequada a conjunção explicativa dele. Essa vírgula aqui, na gramática, ela é facultativa. O que significa facultativa? Eu posso ou não usar. Então, ela poderia ficar dessa maneira sem vírgula. Por isso, em cada comunidade Makuxi existe um malocão que é cuidado com muito carinho. Poderia ser dessa maneira. Mas eu, particularmente, eu uso a vírgula. A vírgula também é uma maneira da gente organizar as ideias e deixar esse texto mais fluido, assim, deixar o texto leve, no sentido até de, quando a gente está lendo, poder fazer pausas, né, na leitura. Então, eu particularmente gosto de usar vírgula. A professora Socorro, ela falava que quando eu revisava os textos, ficava mais elegante. Essa palavra elegante eu aprendi com ela. E a vírgula parece que atua nessa hora, assim, de deixar mais elegante. Até aqui, ok? Eu ia... Tá certo, professora. Até aí, para mim, tá bom, né? E, de fato, que o texto está ficando elegante mesmo. Aham. Então, vamos trabalhar mais um pouquinho nesse daqui, ó. Gente, se tiver outras perguntas, não precisa ser necessariamente relacionadas a esse exato texto, tá? Podem abrir o microfone e tirar as dúvidas de vocês. Vamos ler esse daqui agora e vamos trabalhar nele. Cada malocão tem arquitetura diferente, mas com a mesma função de oferecer um ambiente agradável, proteger as pessoas do sol e da chuva. É um espaço onde a comunidade se reúne para a celebração de festas, reuniões, assembleias e outros eventos. É construído de forma solidária, com sacrifício, mas com muito carinho e dedicação. Ô, Josevaldo, você está assim, você tem uma característica de escrita que você vai narrando o detalhe e vai deixando a gente que está lendo numa curiosidade para conhecer. Tá vendo? Objetivo alcançado. Você consegue sensibilizar quem está lendo e deixa até uma vontade de conhecer. Bom, o que a gente pode trabalhar aqui? Cada malocão tem arquitetura diferente, mas com a mesma função de oferecer um ambiente agradável.
Esse mais, aqui nesse lugar, não é com o i, é o mais sem o i. Deixa eu duplicar aqui para a gente ver melhor. Alguém sabe me dizer por que é mais aqui, ó, bem aqui, ó. Aí sempre antes do mas tem vírgula. Essa é regra absoluta. Quando eu vou colocar uma conjunção adversativa, mas antes eu uso vírgula. O que é uma ideia, o que é uma conjunção adversativa? É aquela que ela vem para nos mostrar uma ideia contrária, diferente daquela dita anteriormente. Então, foi super bem empregado. Super bem empregado. Ele está dizendo aqui, ó, tem uma arquitetura diferente, mas a mesma função. É diferente, mas a função é a mesma. Então, ficou bem empregada essa conjunção adversativa. Agora, quem sabe me dizer, por que é sem o i nesse contexto aqui? Ninguém porque aquele mais de primeiro lá, professora, no português diz que tem a noção de adicionar, né, de quantidade, né? E esse aqui ele tem uma expressa uma noção de contrário, né? É isso? Arrasou. Bom demais trabalhar com vocês. Isso mesmo. O mas sem o i é uma conjunção adversativa. O mais com o i é uma conjunção aditiva. O Josevaldo falou brilhantemente. É quando eu quero adicionar uma ideia, acrescentar elementos, né? Isso mesmo. Muito bom. Tem mais em mais algum lugar aqui? Aqui, ó. O que vocês acham? É com i ou sem i? Sem i. Isso, Saulo, sem o i. Por quê? Porque está dizendo uma ideia contrária, diferente, né? Ele está dizendo aqui, ó, tem sacrifício, mas também carinho, né? Isso mesmo, é sem. Tem outra coisa, é construído de forma solidária, como a gente está acrescentando qualificações sobre o malocão, a gente separa com vírgula. Então, aqui, ó, a gente pode colocar mais uma vírgulazinha, bem aqui onde eu coloquei, ó. Por quê? Porque eu estou elencando, enumerando mais qualidade, não necessariamente qualidade, uma característica, uma informação nova sobre aquilo que eu falava antes. Certo? Outra coisa que a gente costuma ter muita dúvida. Eu vou aumentar aqui. Bom, vou falar sobre o onde. Vou ler novamente. O malocão, então, tem uma arquitetura diferente, com uma função, né? Com a mesma função de oferecer um ambiente agradável, proteger as pessoas do sol e da chuva. É um espaço onde a comunidade se reúne. Esse onde aqui ficou super, hiper adequado. Mas ele não cabe em qualquer lugar, não. Então, quando eu estou revisando o texto, nossa, tem demais. Tem onde, no modo geral. Né? Textos, de um modo geral, quando chegam para mim. Coloca onde em tudo. Onde ele só é usado quando nós estamos nos referindo a lugar. Por isso, o professor Josevaldo, ele fez um uso super adequado. Por quê? Nós estamos falando do malocão. O malocão é um lugar. Então, é um espaço onde a comunidade se reúne. Então, quando eu vou usar onde, aqui, ó, é para expressar ideia de lugar. Quando eu uso aonde,
Aonde e onde não são as mesmas coisas. Aonde é quando eu quero expressar a ideia de movimento. Por exemplo, quando eu era pequenininha, minha mãe dizia assim: aonde a senhora está pensando que vai? Então, é movimento. Eu estava saindo para ir para a rua brincar. Aonde a senhora está pensando que vai? Ideia de movimento. Quando onde não se usa, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui se eu tenho um contexto. Eu vou tentar criar uma situação aqui, ó. Estamos vivendo em um momento, em um tempo. Criei aqui uma frase só hipotética, né? Estamos vivendo em um tempo onde as pessoas brigam gratuitamente. Brigam, se batem, né? Aqui, estamos vivendo em um tempo em que as pessoas. Então, é muito comum esse onde aparecer em tudo quanto é lugar, sendo que, na verdade, a gente usaria em que, justamente porque, quando não é lugar, a gente não usa o onde. Certo? Onde, ideia de lugar. Aonde, ideia de movimento. E aí, quando eu estou fora desses dois contextos, não é nem lugar e nem movimento, eu uso em que. Ok? Eu acho que eu vou agora. Eu acho que até aqui está tudo bem. Eu vou parar para abrir o microfone, assim, para que vocês abram o microfone, para dizer se tem alguma dúvida, mas não só isso. Eu vou testando as metodologias. Se essa metodologia da gente trazer o texto e trabalhar junto nele, se ela funcionou, se foi adequada, se foi produtivo. Porque, senão, a gente vai trazendo novas metodologias para que a gente possa fazer a nossa oficina a melhor possível. Então, eu quero que vocês falem agora um pouquinho. Se tem alguma dúvida até aqui, e se a metodologia, a gente pode continuar trabalhando com ela. Quiserem abrir a câmera, microfone. Tâmara, Jovina. Eu quero um feedback de vocês, assim, me dê um retorno. Fique à vontade, te aguardo. Pode falar. Sim, Jovina. Professora, essa metodologia, ao meu ver, foi muito bom, né, nesse passo a passo, né, de a gente ir vendo, né, e tendo a explicação, né, nesse formato, né, da construção, né, do texto, da revisão, foi ótimo. Mas eu, professora, também imprimo para ver outras possibilidades de correção, até porque tem alunos e alunos, né? Que às vezes dá certo nesse formato e no outro aplicar uma outra metodologia. Então, para mim, nesse sentido aqui foi ótimo, mas se a senhora puder apresentar o outro formato, se tivermos a oportunidade em algum momento, para mim seria ótimo. Ótimo, tá. Jovina está nos convidando para pensar em outras metodologias para trabalhar com os nossos alunos em sala de aula. Né? Isso. Tá, ótimo. A Tâmara? Tâmara, quer falar?
Não, Câmara? A mãozinha está levantada? Não? Levantou sem querer. Ah, tá. Josivaldo, o que você... É, professora, é que eu não sei nem como é que tira a mãozinha daqui, perdão. Tá bom. Josivaldo. Bom, professor, assim, para mim, particularmente, tá indo bem, né? Está atendendo a minha expectativa, né? Nesse sentido, porque a gente trabalha esses pequenos textos, né? E depois a senhora poderia dizer que gênero textual pode ser esse, né? Que pode ajudar. Por exemplo, escrevi esse texto pensando no aluno do 6º ano, né? Que ele pudesse desenvolver uma, uma leitura, né, a partir, digamos, de um conhecimento próprio da comunidade, né? E aí depois viria digamos, essa análise, né, um pouco aí da gramática nesse sentido. Mas para mim a metodologia tá boa, né? Aí nesse sentido, isso está criando aqui muita empolgação, né, para que possamos, né, produzir muitos mais. Nossa. Isso. Mas se tiver outra metodologia, nada, né, bem-vindo. O importante, eu acho que assim, é diversificar, apresentar também outra metodologia para que nós possamos socializar e, com certeza, também fazer esse experimento, né, nas nossas escolas. Aham. Nossa, seus textos são excelentes, maravilhosos. Muito obrigada. Adorei. A gente tem material para trabalhar todas as oficinas. Muito bom. Mais alguém? Quem não falou, tá caladinho, eu vou chamar pelo nome. Ele ou Márcia? Eu estou lendo aqui, a Mari, ou Mary. A aula muito boa, parabéns. Deixa eu ver quem mais. Júlia, Jacivânia, quer falar, Júlia? Quem mais que está aí? Underline, Saulo, Alberto, Gisele, Monique. Mais ninguém? Tô sozinha. Eu estou aqui. Estava esperando o povo participar também. Ó, tem gente, a Gisele colocou que está muito bom, professora. Eu adoro quando mostra assim o texto e a gente vai trabalhando junto, vai mostrando junto, porque justamente vai tirando as nossas dúvidas na hora que nós estamos escrevendo. Quantas vezes a gente já parou assim e pensou, né? Onde ou aonde? Né? Mas com essa eu acrescento isso, são coisas que na hora que nós estamos escrevendo, jogando aquele boom de ideias, né? No momento você trava e pensa, e quando você faz esse exercício de pensar e trazer o que cada um significa, facilita muito, porque a gente começa a criar conexão para na hora da escrita raciocinar da mesma forma. Eu acho muito legal. Aham. Parabéns. Ótimo, Monique, obrigada. Nos próximos eu vou trazer exemplos, né? Quando a gente não usa vírgula, quando é que a gente usa a vírgula. Eu vou trazer as conjunções, assim, o que é que faz a gente trazer coesão e coerência para o nosso texto? Tem várias palavrinhas na língua portuguesa que ajudam a gente nisso. Quando é que eu uso uma conclusiva? O que é conclusiva? Quando é que eu uso a adversativa? Né? Eu vou trazer isso, está preparadinho já. A gente confunde mesmo. Às vezes a gente faz essa primeira escrita jogando um monte de ideia, e quando a gente vai fazer a segunda reescrita, que nós começamos a melhorar alguns detalhes, a gente se confunde mesmo nesses detalhes. Isso, está preparadinho já, vou trazer tudo isso. Gisele levantou a mão. Sim, Gisele. Oi, professora, parabéns, a sua metodologia é sensacional. Eu também leciono e eu tenho a sorte de ter turmas pequenas e eu sempre uso essa metodologia de corrigir coletivamente, né? Eu raramente corrijo um trabalho em casa e só entrego para os alunos. Eu acho importante isso que a senhora está fazendo, eu acho importante os professores fazerem também
que é uma forma do aluno perceber, porque se a gente só corrige o trabalho e entrega, a maioria dos alunos colocam na gaveta e nem observam as anotações que a gente fez com tanto carinho, com tanto detalhe, então aquilo acaba sendo uma perca de tempo. Nós perdemos muito tempo para correção e o aluno não absorve aquilo. Então, eu uso muito essa metodologia para fazer as correções com os meus alunos. Eu faço coletivamente, eu normalmente não identifico o aluno, né, eu tiro a identificação e faço a correção coletiva em sala mesmo. E é muito legal, porque os colegas, né, os alunos todos conseguem visualizar os erros, né, que são comuns a todos, porque todos estão no mesmo processo de formação. Então, super me identifico e sempre eu aprendo muito. O fato de nós sermos professores não significa que a gente sabe tudo, sempre um aprendizado. Então, eu aprendi muita coisa. Obrigada. Ah, Gisele, excelente. Fica aí, não fecha não. Eu fico muito só, gente. Ah, tá bom. É muito ruim ficar sozinha aqui. Ó, Gisele, excelente. E você já está até ajudando a pensar na resposta para a Jovina, que a Jovina falou, olha, se puder trazer mais formas, como é que eu trabalho com os meus alunos lá do 6º ao 9º ano, você já trouxe essa, né? Você está dizendo, olha, eu faço coletivamente, tampo lá o nome do aluno, porque o que acontece? A gente, ainda mais criança, né? Às vezes faz gracinha, dá risada um do outro. Ah, fulano, você escreveu assim? Né? E isso a gente evita, né? Eu tenho certeza que você tampou o nomezinho lá para evitar essas brincadeirinhas, piadinha, porque dependendo do que acontece na sala, a gente gera um trauma, um bloqueio, né? Bloqueios que nós adultos agora temos. Né? Muita coisa vem lá do tempo de criança. Então, foi muito legal você trazer isso. Uma outra maneira também, que eu já fiz e funciona, eu faço a correção dos textos e eu retiro tudo aquilo que eu vi que tinha de problema em vários textos, não só de um, né? Eu corrigi 10 textos dos meus alunos. Eu vou pontuando lá tudo aquilo que precisa ser corrigido, levo lá para o quadro. E aí eu não preciso trazer o texto em si, né? Vou trazendo só trechinhos e faço uma aulona para tratar só daquilo que estava, que a gente vai chamar de desvio da linguagem, quando a gente está olhando para a gramática. E sempre potencializando gostei muito dessa metodologia, tenho certeza que vamos aprender. Obrigada. Deixa eu ver quem foi que falou. A Patrícia, né? Muito obrigada, Patrícia. Então, sempre frisando para o aluno e para a aluna que o que ele escreveu tem importância, né? E a gente está só trazendo uma nova maneira, que é a gramática, porque quando eu penso na língua, em suas diferentes variações linguísticas, eu não vou ficar tratando aquilo como um erro. Eu vou dizer que é uma maneira de comunicação que, muito provavelmente, está influenciada pela oralidade. Então, eu tenho bastante cuidado sempre, assim, não importa a idade do aluno e da aluna, com a autoestima, sempre me preocupo. Então, eu digo, ok. E, às vezes, a gente até pode explicar por que aconteceu aquele desvio, porque tem muita coisa na língua que é intuitivo, você vai aprendendo determinada regra e você reproduz aquela regra em outro contexto por uma capacidade de inteligência linguística. Só que aí vem as exceções que matam a gente, né? Então, às vezes, eu repeti, usei a minha inteligência linguística, apliquei uma determinada regra e ela não deu certo ali naquele contexto, mas não é porque eu não sei, é porque ali era uma exceção da regra. Tem isso também. Então, a professora Gisele foi ótima ela ter pontuado. A gente pode levar para o quadro tudo aquilo, né, que a gente viu que estava precisando ser corrigido e trabalhar, né? Mais alguém? E aqui a gente pode aproveitar a oportunidade para compartilhar as metodologias, né? Então, de repente, a professora Patrícia está fazendo de uma maneira que deu certo, Jovina outra, Gisele outra, Monique. Então, aqui é um espaço em que a gente vai fazer essa troca. Eu vou ser bem honesta, crianças, eu nunca trabalhei.
né, de sexto a nono ano. Então, aqui as colegas e os colegas vão ter mais propriedade para trocar experiências de metodologia do que eu mesma. Mas, claro, muito daquilo que eu trago pode se aplicar em sala de aula para criança também. Gisele? Sim, mas tem uma coisa, professora, que eu acho que está sendo primordial, que é a característica principal da tua fala toda, é essa linguagem acolhedora. É uma característica sua, mas ela é muito importante, e eu não sou assim, por eu trabalhar com adultos, eu percebi depois da tua fala que eu sou muito agressiva, porque no meu entendimento, por eles serem adultos e estarem na universidade, eles já deveriam partir do princípio que eles já deveriam estar mais avançados do que aquilo. Mas é um erro gigante fazer isso. Eu acho que em qualquer momento, de qualquer processo de formação, até no doutorado onde eu estou, eu acho que essa linguagem acolhedora, ela faz toda a diferença no processo de aprendizado. Então, eu gostei muito, vou levar isso para a minha vida, viu? Obrigado por isso. Ah, Gisele, você me deixou emocionada. Olha, você sabe o que eu percebi? Confiança, como eu disse ontem, segurança e afeto. Traz uma transformação enorme no processo de ensino-aprendizagem. É incrível, gera conexão, e aí quando eu gero conexão, a pessoa se abre para mim. E aí quando ela se abre, eu crio um canal entre eu e ela ali, né? Para que esse conhecimento se construa. Então, assim, e fica leve, fica mais gostoso, né? Traz um resultado muito legal, você me deixou emocionada. Ah, vocês são demais! Que delícia! É um presente poder estar com vocês, viu? A gente está caminhando para encerrar. Não sei se o professor Maxim tem recado. Não, só lembrar aqui que assinem, por favor, a frequência, que tem várias pessoas que estão aqui e não assinaram a frequência. Até o momento assinaram 16 e aqui tem pelo menos 20 pessoas. Então, que por favor assinem a frequência, porque isso nos ajuda depois ao controle do alcance das atividades e também para certificação, tá bom? Coloquei de novo aqui no chat o link da frequência. Eu vou estar enviando pelos grupos WhatsApp a gravação da aula de ontem com a frequência para quem não pode assistir a aula de ontem, possa assistir e eu mesmo vamos fazer com a aula de hoje. Era só isso. Lembrar que o próximo encontro desse primeiro módulo vai ser na próxima quarta-feira, dia 3 de abril. Esse vai ser um pouco mais cedo, né? Vai ser de 2 da tarde a 18 horas, horário aqui de Boa Vista, né? Sempre Suete, lembrando de nossa diferença de horário, né? Uhum. Então, aí vamos ter as 3 aulas do primeiro módulo, o segundo módulo vai ser 17, 18 e 19 de abril. Então, fiquem atentos, próximo encontro do curso, 3 de abril, às 14 horas, nesse mesmo link da aula de hoje. Muito obrigado, Suete, a todas, Sim. todos. Eu quero dar um outro recadinho também, ó. Eu vou trazer uma atividade super legal para a gente fazer juntas e juntos na semana que vem. Então, tragam papel e caneta, lápis, tá bom? Outra coisa é o que o Saulo disse aqui também. Achei bastante interessante. Trabalho o texto na prática e mostra os erros, acertos, né? As exceções. Eu que agradeço, Saulo. Mas é isso, eu quero desejar um excelente feriado e final de semana. Muito obrigada por estarem aqui presente. Voltem na quarta-feira, que eu estou aguardando, e a gente vai fazer uma atividade bem legal. Vocês vão aprender dando risada também. Ok.